Senhor. Senhor, o mistério do novo nascimento é um mistério do Evangelho. Senhor Jesus, nos dá graça, sabedoria, singeleza e simplicidade para entregar essa palavra para os irmãos. O mistério do novo nascimento é um mistério do Evangelho. É a obra do Espírito Santo na vida de todos nós, tanto crentes como pecadores. Todos nós pecamos, em nome de Jesus. Se você concorda com a oração, diga amém, Senhor. Queridos, a pregação hoje será textual. O que é textual? É um texto. Abra aí João 3. Já estou com o microfone de reserva aqui, que nem ontem à noite, né? Ontem aí o missionário Nando aí foi uma bênção, né? Nas vigílias da noite com Jesus. Mateus veio ou está no quartel? Está no quartel? E quanto tempo ele... Uns 20 dias mais ou menos? Pois é, o Mateus era outro que me assistia 2 vezes, vamos ver, né? Mas o Eduardo acho que está afiando, né? Auxiliado pela Sara, né? Então vamos lá, João 3. Hoje à tarde, eu pedi para o Senhor, Senhor, que prego? Porque, queridos, pregadores experientes dizem que 1 hora de pregação é que nem 8 horas de serviço braçal. Eu sou filho de colonos, irmã Isabel? Sou filho, meu pai era um agricultor, meu sogro é agricultor. Então, eu conheço a lida, né, irmão Adir? A lida da roça, do machado, foice, trator, caminhão, tudo. Eu sou filho de um colono. Jesus falou ao povo em parábolas da vida do campo. Então aqui, João 3, os irmãos já está ali, né? Ainda não. Coloca aí, para os irmãos ler, né? Dudu, coloca aí, João capítulo 3, nós vamos pregar sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Queridos, Nicodemos era um fariseu religioso. Só 2 religiosos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Já ganhou o galardão, irmão. Obrigado. Então, queridos, João 3, olhem ali. Eu gosto de ficar na minha Bíblia surrada aqui. De noite também eu Nando bota ali, mas senão eu me perco. Eu fico aqui na minha surrada. A pastora compra uma Bíblia por ano. Não é por luxo, é porque ela gosta, né? Eu não. Como diz o Didi, eu fico cafuso daí. Porque eu estou acostumado ali, sabe? Por aí, pelo Brasil, onde eu vou, eu levo minhas Bíblias surradas, né? Até o pai do Nando achou engraçado, né? Né, querido? Então, as minhas são surradas, moídas, né? Cheias de escrita, e eu sei tudo que está escrito ali. Então, queridos, aqui, havia entre os fariseus, queridos, para vocês terem uma ideia, só 2 religiosos reconheceram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. José de Arimateia, que pediu Jesus, e Nicodemos. Mas ninguém queria perder a moleza do sinédrio, né? Lá aqueles homens eram tudo gordo, forte, se alimentavam bem. Jesus disse assim: vocês botam carga pesada nas costas dos homens e não são capazes com o dedo empurrar. Queridos, então esse Nicodemos era um daqueles que sabia que Jesus era o Cristo. Ele sabia, mas ele ia se encontrar com Jesus de noite, às escuras. Queridos, tem muito cristão que na escola, na faculdade, no trabalho,
Eu vi uma propaganda uma vez de um lá que ia comprar, o presunto é caro, né? E a mortadela é mais barata. Então ele botava bigode, tudo, fazia tudo quanto é coisa para não ser reconhecido, né? Então tem cristão que é camaleão. Ele fica na cor do ambiente, ou seja, não se manifesta, fica em cima do muro, fica escondido. Mas Jesus disse assim: aquele que me confessar diante, aqui não tem ninguém, eu creio, mas eu estou pregando a palavra que Deus manda eu pregar. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai e de seus anjos. Li hoje tarde ainda. Então, queridos, é uma honra, que nem eu preguei ontem à noite, é uma honra, é um privilégio, é uma maravilha o Senhor nos escolher para levar a sua palavra. Eu tenho, não é narcisismo. Vocês sabem o que é narcisismo? Narciso? Ah, Vivinha é professora, sabe? Tu é narcisa? Não, não. O que é narcisismo? O que é um narciso? Narciso é aquele que, agora o Senhor manda nós se cuidar, tudo, a nossa saúde e tudo. Agora, nós não podemos ter idolatria de nós mesmos. Eu estava orando uma madrugada, vendo as minhas fotos de recordação que a minha mãe tirou de 9 meses, 2 anos, 5 anos, eu com um cachorrinho, né? O Totózinho, meu cachorrinho. Eu olhei para aquele, eu falei sobre isso até. Eu olhei para aquele gurizinho chupando o bico, de pé descalço, na fazenda, onde eu não tinha nenhum companheiro, missionário Michele, para brincar, eram os cachorros, eram os cãezinhos. Por isso que até hoje eu gosto dos cães. E eu com meu cachorrinho, meu avô me deu, o pai do meu pai. Cachorrinho totó, branquinho, pitoco, sem rabo. Eu peguei todas as fotos antigas da minha mãe, que ela tinha, e botei lá 9 meses, 2 anos, 5 anos. E uma madrugada eu estava orando. Eu disse: Senhor, estou dizendo para vocês o que eu orei para o Senhor. Ontem à noite eu pedi perdão. Digo: Senhor, se o Senhor tivesse me levado quando eu era esse gurizinho aí com o cachorro, eu já estava no céu, nas ruas de ouro. Tudo com que eu tive que passar. Aí o Espírito Santo falou no meu espírito. Eu digo: Senhor, só sobrou eu da minha família. O Senhor disse assim: mas eu tinha um plano na tua vida. Você quer morrer agora? Eu disse: não, Senhor, eu não quero morrer. Está muito bom. As lutas são grandes, mas é muito bom viver para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, e Ele vai vir buscar a sua igreja. O Senhor, é tanta luta, tanta... Ontem à noite aqui, eu tive a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa do que eu pensei aquela noite. O Senhor me deu uma grande família, tenho 5 filhos, tenho uma nora, um genro, 4 netinhos, eu tenho irmãos amados e queridos. O Senhor me deu uma congregação para cuidar, um ministério. O Senhor tem me levado pelo mundo sem eu ter condições, eu nunca imaginava. Ontem à noite eu preguei isso. Então me perdoa, Jesus, me perdoa de eu pensar aquilo. Se o Senhor tivesse me levado um gurizinho na inocência, eu já estava no céu. O Senhor disse: mas lute, porque a estrada é estreita e a porta é estreita, mas tu, por esforço, tu vai passar por ela e vai levar os que estão contigo por ela. Vocês podem dar glória a Deus? Então aqui o Nicodemos, ele sabia, ele e José da Arimateia. O 2, vou repetir: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O 2, 3:2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre. Vejam só, queridos, ele foi se encontrar de noite, às escondidas, com Jesus. Ninguém viu ele. Talvez ele botou, que nem Saul, quando foi lá, ele foi matador de feiticeira, e
quando ele se desviou, que o Senhor rejeitou ele, levantou Davi, ele botou uma capa e se mascarou tudo, sabe? E foi se encontrar com a feiticeira de Endor. Queridos, e Nicodemos, eu acho que ele fez isso também. Ele tirou as roupas do sinédrio, de roupa fina, com aquelas bainhas, tudo dourada, e botou uma roupa de mendigo e foi se encontrar com Jesus de noite, às escuras. Rabi, bem sabemos que como ele sabia, ele conhecia, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Queridos, aí Jesus começou a apertar ele que nem a mulher samaritana no poço de Jacó. Preste atenção, o Senhor me falou isso aí. É difícil nós sair do natural, daquilo que nós vimos, daquilo que nós sentimos, irmã Marta, para entrar no mundo espiritual. É difícil. A nossa tendência é resolver os nossos problemas com a força do nosso braço, com o nosso salário, com os nossos rendimentos. Nós não cremos no sobrenatural. Temos que pedir perdão. Que bênção eu ver. Pensei nela hoje tarde, orei. Ela está aqui, a mãe da irmã Isabela, querido, né? Está aqui. Que bênção. Deus ouve a oração. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, se há maravilha que eu pedia para o Senhor, que eu queria esse encontro de Nicodemos, eu queria nascer de novo, eu queria ser uma criança, eu queria ter a pureza de uma criança, eu queria ter o louvor de um pequenino de peito, eu queria receber o reino do céu como uma criancinha, mas eu não sei como, Senhor. Eu li um livrinho que o pastor Tiago falou esses tempos, que eu tenho meus livrinhos de estimação surrado. Fui olhar ele hoje tarde. Importa renascer, do pastor Antônio Abuchain de Curitiba, que já morreu. Então aqui, queridos, Jesus falando no 3, em verdade, na verdade, eu digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção, que nem a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus tentando puxar o religioso para o espiritual. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia, mas ele queria algo muito mais de Jesus. Ele conhecia todos, ele é escriba. Aí disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O 4. Mas como, senhor? Eu com a barba, acho que ele tinha barba maior que a do Jean, barba branca, comprida, professor, doutor da lei, conhecia toda a Torá, o Velho Testamento. Estava ali ele diante de Jesus, o Criador, o Filho de Deus. Jesus, como pode? O 5, Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Aí ele ficou mais perdido ainda, da água e do Espírito. Ontem à noite eu preguei as 3 manifestações do Espírito Santo. Era um vento, antes de vir as línguas de fogo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo se materializou numa pombinha branca e desceu sobre Jesus. O Pai, o Todo-Poderoso, no trono, o Filho
Jesus Cristo dentro d'água e o Espírito Santo descendo em forma de pombinha sobre Jesus. 3 pessoas, mas um único Deus, porque eles são tão unidos, que quem tem o Espírito Santo tem o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Depois, em Pentecostes, aquele vento, e depois do vento abriu todas as portas, e viram línguas como de fogo descendo sobre a cabeça dos mais de 120 pessoas, e começaram a falar em línguas. Eu quero perguntar sinceramente aqui, quem já foi batizado no Espírito Santo? Levante a mão. Tem uns quantos? Queridos, eu quero fazer uma campanha de batismo no Espírito Santo. Saul, querido, viu não? Teu pai quer ser batizado no Espírito Santo, e vai ser, todos nós. Deus tem para nós o melhor. Vamos ficar no texto porque é textual. Da água e do Espírito. A água é a palavra, e o Espírito é o Espírito Santo, não pode entrar no reino do céu. Agora presta atenção, isso aqui é o normal nós andar. Olha só, ou a carne tem fome, sede, frio, mágoa, obras da carne, fruto do Espírito, né? Tem tudo que não é bom a carne. Tem fome, tem sede, tem frio, tem inveja, tem falsidade, tem hipocrisia, tem mentira, tem falcatrua, tem tudo na carne. Mas quem tem o Espírito de Deus, tem amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, longanimidade e paz, é o fruto do Espírito. Vamos continuar aqui, queridos. Jesus dizendo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Queridos, nascer do Espírito. Eu não vou citar o nome do pastor, mas a pastora sabe. Eu conheci um pastor, Deus concedeu esse dom para ele de batismo no Espírito Santo, não foi? Eu era incrédulo, irmão Sileno. Eu fui discipulado por batistas e batizado numa Pentecostal Assembleia de Deus. Eu resisti muito ao Espírito Santo, porque aquele pastor me ensinou que esse batismo foi para aquela época. Então eu resistia. Mas um pastor de São Paulo, cheio do Espírito Santo, não é porque ele era de São Paulo, ele era do ministério do Benihim até. Ele botou a mão sobre a minha cabeça, eu me ajoelhei, eu queria. E não foi assim para quebrar aquela casca. Ele botou a mão sobre minha cabeça e diz: em nome de Jesus, eu repreendo a incredulidade desse homem. O Senhor batiza ele com o Espírito Santo e com fogo. O pastor estava no meu lado. Eu comecei a falar em línguas. Arrepiou todo o meu corpo. Comecei a chorar. A hora eu chorava, a hora eu ria. Eu pensei, será que vai ser sempre assim? O Senhor me batizou no Espírito Santo. O Senhor, se eu sou incrédulo, me batiza de noite quando eu estiver dormindo. Mas eu não era pior do que esse irmão aqui, que eu li um livro, é verdade. Ele criticava, ele disse assim: esses crentes eu também sou, mas que dão escândalo. Se fala em línguas, que haja intérprete, você cale e fale consigo e com Deus, está escrito na palavra. Porque quem fala em língua edifica-se a si mesmo, profetiza, edifica toda a igreja. E esse irmão era crítico, ele era do Rio de Janeiro. Esse irmão era crítico. E eu não sou ainda batizado no Espírito Santo, mas o dia que eu sou, não vou dar escândalo. O que aconteceu com ele, queridos? Ele ia o tempo dos bondes no Rio de Janeiro. Um bonde lotado, e ele ali segurando ali, porque estava lotado o bonde. Daí a pouco o Espírito Santo veio sobre ele e encheu ele. E começou a falar em línguas. E estava assim de traje e tudo, e abriu a camisa e deu o maior escândalo. Daí a pouco todos ficaram apavorados assim, ele
gritando e falando em língua, e deu um baita escândalo, né? E até o motorista lá já começou a gritar e falar em línguas também. Daí ele disse para o senhor assim, ele se encostou assim, não tinha força. Ele disse: Senhor, me perdoa, eu critiquei. Eu nem sei o escândalo que eu dei aqui. Eu sei que todo mundo está escandalizado, uns sendo batizados, outros. E comigo, queridos, aconteceu isso aí. O Espírito Santo é tão sensível que a mínima coisa que tu faça, você entristece e tem que chorar e pedir perdão. Hoje me aconteceram duas coisas que eu só pensei, me veio, eu disse: Senhor, é triste viver na carne, porque Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Que miserável homem sou eu. Então, queridos, o batismo no Espírito Santo é um milagre. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora o 7, não te maravilhe de ter dito: o necessário vos é nascer de novo. Agora presta atenção aqui, aconteceu em Atos dos Apóstolos. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Antes de vir as línguas de fogo sobre eles, eles viram um ruído, uma tormenta que entrou, abriu todas as janelas e as portas, e daí o Espírito Santo se materializou. O vento ninguém viu, nem sabia de onde vinha, mas era o Espírito Santo de Deus. Aí ele veio, queridos, como línguas de fogo e na cabeça de cada um, e começaram a falar em línguas estranhas. Né, irmão? Começaram a falar em línguas. Olha, se o Nicodemo não ficou agora mais ainda sem saber nada. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ele disse para Jesus: mas o que é isso? Como pode ser isso? Eu preguei ontem à noite essa palavra. Como pode ser isso? Não foi essa palavra, mas foi outra. O 10, respondeu Jesus, disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Meu Deus, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Eu disse: mas isso o quê? Não estou entendendo o que, Senhor? O 11, na verdade eu te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Ele ficou mais perdido ainda. Mas como? Que testemunho? Estão comigo, irmãos? Amém? Se vos falei das coisas terrestres, não cresce, como crereis se vos falar nas celestiais? Meu Jesus, com paciência, Nicodemos: vem, Nicodemos, venha, tu é um doutor da lei, venha que eu vou te ensinar. Vem, Nicodemos, vem. Tu não entendeu nada ainda, né, Nicodemos? Nada. Como que tu é doutor da lei? Como tu é escriba? Como tu conhece toda a Torá e não sabe isso? O 13. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus disse assim: quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. A idolatria de Israel era tão forte que Deus mandou as serpentes abrasadoras para morder e matar eles. Aí Moisés, o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar numa haste, e todo aquele que olhasse para a serpente era curado. Mas Jesus se fez maldição por nós. Ele se fez maldito por nós. Queridos,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vem a frase que a maioria de nós conhecemos: porque Deus amou o mundo. Diga comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O Senhor nos ensina a crer. O 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Aqui é Jesus falando. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João Sassim Boanerges, significa filhos do trovão. Diz assim: o Senhor quer que nós mande raio? Já pensou, João? Manda raio e mata eles? Não, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Queridos, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Olha aqui, quando alguém não quer se chegar, ele foge. Eu vi um exemplo há poucos dias, e uma pessoa me falou, que não tem muito discernimento, falou para mim: olha, eu não confirmei. A pessoa disse assim: essa pessoa foge porque ela não quer que discirna quem ela é. Quem me falou isso foi uma pessoa cristã que não tem muito discernimento, e eu vi Deus falando através da boca dela. Eu disse assim: é verdade? E essa pessoa disse assim: essa mulher foge e cara porque tem um espírito de prostituição. Eu disse assim: pode ser, eu não confirmei, pode ser, mas eu sabia que Deus estava falando comigo através dessa pessoa. Então aqui, queridos, aqui se encaixa a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Queridos, eu digo para vocês a coisa mais fácil: se pecou, não demora, te arrepende, te humilha, pede perdão para Deus e para os homens e segue a tua caminhada. Deus tem perdão para nós. Arrependei-vos e credes no Senhor, e vossas vestes se tornarão alvos como a lã e brancas como a neve. O Senhor diz: vinde, ainda que os vossos pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, se tornarão alvos como a lã e brancos como a neve. O Senhor falou algo no meu espírito hoje. Eu disse: meu Deus, algo bom. Ele falou, ele disse assim: não desista, não desanima das lutas. É necessário que a azeitona seja moída para sair o azeite. Eis que te fartarei de afrontas. Que o Senhor está nos provando. Ele está nos provando. Aqui, queridos, ó, porque todo aquele, nós já lemos o 20, né? Que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam questionadas. O 21, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Queridos, eu faço uma pergunta para o Senhor, o Espírito Santo não me responde, mas dali a pouco um servo me manda uma mensagem,
de distância, de longe. Meu Deus. Ah, Jesus. O mistério do novo nascimento é um mistério do Evangelho. É a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. É o Espírito Santo que transforma a prostituta em mulher honesta, no estalar de dedo. É o Espírito Santo que transforma o drogado com nojo das drogas e usa como pregador, que nem aconteceu com o pastor Luiz Hermínio. A quem muito se perdoa, muito também ama. Eu amo muito o Senhor, muito, de todo o meu coração. É a pessoa que eu mais amo na minha vida. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Ele sabe. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Todos nós somos pecadores. Jesus disse para aqueles que queriam apedrejar a mulher pecadora, Ele disse assim: bom, vamos começar então. Ele ficou escrevendo no chão. Muitos ficam falando o que Jesus podia estar escrevendo na terra. Ele disse assim: bom, vamos começar. Um com a pedra maior que o outro. Vamos começar então. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só dava os barulhos caindo no chão. Caindo no chão. Então ele levantou. Mulher, né? Então teus acusadores, Senhor, eles sumiram. Nem eu mesmo te acuse. Vai em paz. Os teus muitos pecados te foram perdoados. O fariseu disse: quem é esse que até perdoa pecado? Olha, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me desse água para lavar meus pés. Tu me desse ósculo, mas essa aqui, filha de Abraão, com essas lágrimas lava meus pés, e com seus cabelos ela seca. A quem muito se perdoa, muito também ama. A pastora lembra disso, né? Ela ficava olhando. Eu chorava muito. Nossas filhas eram pequenininhas. Eu disse assim: mas meu Deus, eu lendo a Bíblia, fiz um voto na minha vida, botei a mão em cima da Bíblia: nunca mais vou fumar. Nunca mais fumei. Foi o dia 18 de novembro de 84, um domingo de tarde, às 4 da tarde. Nunca mais. Essa agora, a cervejinha ou outra, caipira, sei lá, essa eu não vou fazer voto. Mas, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Daniel diz assim: pecamos contra ti, eu e meu povo. Neemias disse a mesma coisa. Daniel no capítulo 3, ele foi jogar nas covas no leão. No 9, ele diz: pecamos contra ti, Senhor. Queridos, é o Espírito Santo que transforma a mulher prostituta em mulher honesta, mãe de família, de filhos, o ladrão em homem honesto, o assassino em servo de Deus. É o Espírito Santo que faz. Não me pergunte como ele faz. Eu peguei 2 exemplos daquele livrinho para dizer para vocês aqui. Um pastor foi visitar um membro da igreja dele, um irmão que era agricultor. E ele veio do campo com uma cabaça que bota água. E ele disse: deixa eu experimentar essa água aí dessa cabaça. O pastor experimentou a água do agricultor, do irmão da igreja. Disse: meu, que aguinha geladinha. Vem cá, irmão, me ensina como fazer uma cabaça. Geladinha a água. Mais que isopor. Não, pastor, o senhor faz o seguinte: o senhor pega, daí deu, tipo um burungo assim, sabe? Tirou a tampa, raspa bem, tira o miolo, fecha e deixa 7 dias na água.
pastor, Deus, mas obrigado, irmão. O senhor faz assim, ó, serra o pescocinho dela, aí com uma colher o senhor remove todo o miolo dela, daí o senhor enche d'água e mergulha ela na água. Ele fez isso. Esperou 7 dias, a cabaça dele estava podre. Eu disse, mas esse irmão me ensinou errado. Estava podre, cheirando mal. Tudo depois de 7 dias que ele mergulhou na água. Aí chegou lá, mas irmão, a cabaça que você me deu apodreceu. Mas pastor, o senhor fez como eu lhe ensinei? Como é que o senhor fez? Aí eu fiz assim, mas o senhor não tirou o miolo? Não, não tirei. Por isso que apodreceu a sua cabaça. Apodreceu. Esse podre, isso aí é a velha natureza que está dentro de nós, tem que fazer limpeza. Para que a água viva, o Espírito Santo de Deus, penetre em nós e fica em nós. Aquela água fresquinha, água viva. Outro, um camponês andando. As duas eu li nesse livro. O camponês andando assim no inverno lá na Europa. E tinha uma voz assim, camponês, me bota no teu seio. Me bota no teu seio, camponês. Mas quem é que está? Olhou, era uma serpente, né? Brilhando a casca dela, uma enorme serpente. Eu estou com frio, com essa neve. E ele disse assim, ele perguntou assim, o camponês, vem cá, eu no verão eu troquei minha casca, eu estou de casca nova. Bom, tu trocou a casca, mas tu trocou de natureza? Tu não é mais serpente, tu não morde, tu não tem mais veneno. Não, eu continuo sendo serpente, eu continuo tendo veneno. Mas se eu botar você no meu seio, tu vai me matar. Olha só isso aí, queridos, que exemplo mais tremendo. Então, queridos, o novo nascimento é uma mudança de natureza. Eu li algo que me chamou muito a atenção esses dias no mundo animal. Eu estou encerrando, queridos, porque temos ceia ainda. Eu vi uma mamba negra, que é a serpente mais venenosa da África. Vinha uma mamba negra assim, e um leão deitado debaixo de uma savana. Um leão macho, tem 400 quilos. E veio aquela mamba negra, e o leão sentou, daí viu aquela serpente. Ele estava deitado, ele olhou e viu aquela serpente, e ele ficou assim, em estado de choque. Aquela mamba negra veio, eu vi no YouTube, veio direto ao leão e mordeu no focinho do leão. Mordeu no focinho, 2 vezes. Aquele enorme animal, ele levantou assim, tonto, uma tipologia, né? A serpente, vocês sabem quem é que é a serpente, né? E o leão também, né? Aí, queridos, aquele leão levantou, andou um pouco e tombou. Vi esses dias outro também, um elefante parado assim numa sombra, também debaixo de uma árvore na sombra, e vinha uma serpente naja também, não era mamba negra, mas era uma naja, inchou o pescoço e chegou no elefante assim, e o elefante, conhece, né? Olhou assim, e ela chegou na perna do elefante assim, na mão dele assim. A segunda vez assim, que chegou a enroscar a presa e foi embora. E o elefante dali a pouco começou assim, aquele enorme animal, não sei quantas toneladas, e foi no chão. Presta atenção. No presídio eu atendia os presos arrebentados às vezes. Eu disse, mas o que houve? Doutor, o cabo largou veneno em mim. Mas, queridos, nós temos que ser o texugo, porque o tabernáculo é feito com pele de texugo. O texuguinho, a serpente naja, mais venenosa, foge dele, ele sobe até em cima das árvores. O texugo, até que ele vai e pega ela no pescoço ali, e ela tenta morder ele, às vezes morde ele, e ele amassa a cabeça dela, e ela morde no pescoço dele, e cai, né? Mas ela está toda quebrada, que nem Jesus chegou e
pisou na cabeça da serpente. Queridos, eu estou falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, e sobre o sangue de Jesus Cristo. Queridos, ele ficou 5 horas, a pastora viu também comigo. Ele ficou 5 horas, Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. E porém inimizade entre ti e a mente da mulher, esse te pisará na cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus pisou na cabeça de Satanás, ele mordeu a serpente no calcanhar de Jesus. Jesus teve 3 dias no seio da terra, mas no 3º dia ele ressuscitou. Diz: morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. Amém, queridos? Meu Deus, nós temos ceia ainda. Ah, Jesus amado, coloque a mão no teu coração e faça uma oração de uma criança comigo. Pode apagar as luzes aí. Senhor, entreguei a tua palavra onde todos os irmãos que estão aqui, eu creio e eu sei que entenderam. Eu quero orar essa oração com os irmãos. O mistério do Evangelho, o novo nascimento, é um mistério do Evangelho. Senhor, nós queremos esse mistério do novo nascimento, nascer da água e do Espírito, o encontro de Nicodemos com Jesus. Nós queremos entender, Senhor, nós queremos o novo nascimento. Feche os olhos, queridos. Bote a mão no coração e ore comigo. O Senhor ouve a oração. Diga: Senhor Jesus. Orem, digam para Ele junto comigo: Senhor Jesus, eu creio, Senhor, no novo nascimento. Senhor, nascer da água e do Espírito. Eu quero, Senhor, o novo nascimento. Eu quero, Senhor, ser batizado no Espírito Santo e com fogo. Senhor Jesus, eu quero experimentar o sobrenatural do novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Receber o reino do céu como uma criancinha. Ter um louvor do pequenino de peito. Ter a mente de Cristo. Ah, Jesus, a mente de Cristo. Um coração segundo o coração de Deus. Nascer da água e do Espírito. Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural. Nos tira, Senhor, do natural e nos dá fé para andar no sobrenatural. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem com nós. A paciência que Tu tens conosco, Senhor, nos quebranta. Tu és o nosso Deus, e não há Deus como o Senhor. Ah, Jesus, a palavra ainda não nos chegou na boca e Tu sabe do que nós precisamos. Oh, Senhor. Senhor, vem um avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa congregação. Avivamento sobre a cidade de Blumenau, é o último, Senhor. Sobre o nosso amado Brasil. Sobre a Tua igreja que caminha sobre toda a terra, Senhor. Nós queremos crer, nós queremos andar no sobrenatural, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu Te autorizo, faz a obra na minha vida. Espírito Santo, completa a obra na minha vida. Aquele que começou uma boa obra
Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, nós queremos receber o reino do céu como uma criança, entrar nele. Dá-nos pureza, lava-nos, Senhor, e seremos limpos, alvos como a lã, e brancos como a neve. Purifica-nos, Senhor, e seremos puros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, e seremos santos, separados para ti. Senhor, eu apresento a minha vida, a minha casa, a minha família, essa congregação, todo pequeno, humilde, singelo ministério, Senhor. Eu profetizo sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre todos os meus amados irmãos. Oh Jesus, como Nicodemos se encontrou com Jesus, que nós não demore tanto tempo para entender o sobrenatural. Senhor, nos prepara para a tua ceia do Senhor. Oh Jesus, a tua ceia, Senhor, é sobrenatural. É a nova aliança, Senhor, que eu preguei ontem de noite. A nova aliança no Senhor.